Vê se agora surgiu alguma coisa. Agora sim. Muito bem. Então, o campo da religião digital, ele é uma área nova e ele estuda justamente essa justa posição dos temas de religiosidade, espiritualidade e a mídia. Como é que as religiões sofrem o efeito da mídia, como é que a mídia está influenciando também o conhecimento, as crenças das pessoas com relação ao ritual, identidade, etc. Essa pesquisa que eu estou apresentando para vocês agora, que conforme eu disse, foi publicada este ano, aqui embaixo está a referência, você pode pegar depois. Ela foi publicada em inglês e ela procura basear aquilo que foi levantado em cima de uma teoria que é chamada teoria do cultivo, que eu vou explicar para vocês. Mas antes disso, seria interessante a gente conversar sobre os filmes e a espiritualidade. Qual a relação que isso tem? Alguns pesquisadores mais recentes nesse campo de religião digital, ou mediatização da religião, têm chegado a algumas conclusões bem interessantes. Por exemplo, esses dois nomes que aparecem aí na tela, eles observaram como é que a religião está influenciando alguns países europeus. Significa que, na percepção deles, os países europeus não estão perdendo interesse na religiosidade ou na espiritualidade, pelo contrário. Eles estão buscando mais, estão recebendo mais. O problema é que eles estão recebendo de uma maneira equivocada. Ou seja, hoje, o maior promotor de religião não são as organizações, não são as instituições. O maior promotor do discurso religioso tem sido os filmes, tem sido os conteúdos audiovisuais que você encontra nas plataformas de streaming. No passado era na TV, mas atualmente é mais nas plataformas de streaming, no cinema. Então, só que eles perceberam o seguinte: poderia ser muito bom dizer que o cinema hoje está pregando o evangelho mais do que para os cristãos, né, está pregando mais o evangelho que as igrejas. Poderia ser mais interessante dizer que para todas as denominações, o cinema tem sido muito favorável à propagação da religiosidade e espiritualidade. Só que o que está acontecendo é que o cinema não tem responsabilidade, não está se preocupando, não se preocupa em transmitir religião. Ele está transmitindo uma narrativa, é isso para isso que serve a construção de filmes e dramas e etc. Então, quando ele exibe um conteúdo religioso, uma temática religiosa, ele não está preocupado que ela seja 100% verídica. Só que para quem está recebendo, muitas vezes, aquilo ali é sua fonte de informação primária. Então, dando um exemplo, muitas pessoas hoje, o conhecimento que eles têm sobre algumas igrejas, ou denominações, ou religiões, está baseado naquilo que eles assistem, e não naquilo que eles pesquisam por si mesmos ou em fontes que são de confiabilidade. Vou dar um exemplo para você. Observa aqui esses quadros. Possivelmente você já viu essas cenas, né? Você tem aqui o Karate Kid, você tem o Cobra Kai, você tem o Naruto. Todas essas narrativas trazem um pouco daquilo que é o budismo. Agora, tenta refletir. Para nós que somos aqui do mundo ocidental, o budismo é um pouco desconhecido para a maioria de nós. E o conhecimento que às vezes a gente tem sobre o budismo é aquilo que a gente aprendeu nos filmes. Porque nenhum de nós teve acesso ao livro sagrado dos budistas. Mas isso também acontece com o cristianismo. Muitas pessoas que nunca pegaram uma Bíblia, nunca leram na escritura sagrada, hoje têm uma compreensão do cristianismo, algumas áreas, a compreensão delas é formada em cima daquilo que elas assistiram na TV. Então você vê aqui um filme Noé, que tem uma narrativa bem diferente do que está na Bíblia. Você vê aqui o Apocalipse, que é daquela sequência de Deixados para Trás, que fala sobre uma escatologia, mas que não é aquela que todas as igrejas concordam, bem poucos concordam com tudo que está nesse filme, só que as pessoas assistem isso e acabam assumindo aquilo como um conhecimento. E elas julgam aquilo como sendo uma crença e absorvem essa crença para si. Então, essa questão de filmes é conflituosa, mas, na verdade, nos últimos anos, ela está diminuindo. Ou seja, as religiões estão se aproximando cada vez mais dos filmes. Isso por vários aspectos. E eu citei aqui três. Há quem diga até que existe mais religião sendo pregada no cinema ou através dos filmes do que nos púlpitos. Então, 1 hora de filme fala mais de religião do que 3 horas de culto numa igreja. Isso porque os filmes estão carregados de conceitos religiosos ali. Os filmes também estão sendo usados pela indústria de filmes como ferramenta para construir visões de realidades religiosas. Por exemplo, se você pega os filmes apocalípticos,
aqueles que falam sobre o final do mundo, seja porque vem um OVNI, uma invasão extraterrestre destrói a Terra, ou porque a ecologia do mundo chegou a um momento tão caótico, o mundo se autodestrói, etc. Geralmente esses filmes apocalípticos e pós-apocalípticos retratam um pouco de religião, e o cinema tem interesse nisso, porque atrai a atenção das pessoas. Mas também, por outro lado, as instituições religiosas, elas estão fazendo uso do cinema, dos filmes, elas estão se apropriando do discurso, porque elas perceberam que, como metodologia de ensino, um filme fala muito mais do que, às vezes, um texto denso. Então, as igrejas também estão usando para poder transmitir ensinamentos bíblicos. As igrejas, religiões, né? Vamos falar assim de forma geral, religiões, cristianismo, budismo, judaísmo, islamismo e etc. Ok? Então, para nós estudarmos um pouco de como é que isso está acontecendo, a gente levantou uma teoria da comunicação, que é chamada teoria do cultivo. Essa teoria, ela traz algumas questões bem interessantes. Vou tentar aqui ser bem didático para você ter uma boa compreensão disso. Presta bem atenção nesse ponto. Nessa teoria, existem 3 indicadores principais: o processo institucional, o sistema de mensagens e o cultivo. O que é isso? Quando você assiste um filme, o que você tem que tentar entender ali? Então, você precisa primeiro, segundo essa metodologia, o processo institucional. O que é isso? É você tentar entender quem é que produziu isso e qual foi o interesse. Quem produziu esse filme aqui? Qual o interesse dele ao fazer isso? Será que ele pertence a alguma organização? Será que ele está representando interesses de algum grupo? Então, esse é o primeiro ponto da análise da teoria do cultivo. O segundo indicador é o sistema de mensagens. Você vai fazer a análise da seguinte maneira: o que esse filme está dizendo? O que ele quer me contar aqui? Qual a mensagem que fica quando ele termina? Ele está falando de violência? Ele está falando de que as pessoas precisam ser boas para serem recompensadas? O que ele está falando? Qual a mensagem principal dele? E o cultivo é o último indicador, que é qual é a percepção que pode estar sendo influenciada ao assistir esse filme. Esse filme está tentando, de alguma maneira, mudar a minha forma de pensar sobre algum tema? Está me ajudando a ser mais empático com alguma situação? Ou eu estou, na verdade, aceitando um outro conjunto de crenças a partir daquilo que me foi mostrado? Estão tentando me indicar isso. Então, são esses 3 indicadores. Vou explicar melhor esse último, que talvez seja aquele que mais nos interessa. Ok? Então, vamos lá. Eu vou ler com você esse texto para ficar bem claro. No indicador de análise de cultivo, quanto mais tempo uma pessoa se submete à mídia, maior a influência sobre a sua percepção de realidade. Portanto, a variação de tempo é essencial para a teoria do cultivo. Para que a mídia gere efeitos, é necessário um processo de exposição prolongado, envolvendo embaçamento, mistura e flexibilização de atitudes. Certo? O que esse texto todo aí está querendo dizer? A teoria do cultivo, ela defende que, para que a percepção da pessoa seja mudada, é necessário que ela seja, vamos dizer assim, bombardeada com uma determinada ideia. Ela precisa ser, muitas vezes, estimulada, receber aquela fonte de informação, aquele conceito, para que ela possa realmente mudar sua percepção de realidade. Essa percepção de realidade pode ser as suas crenças básicas, podem ser a informação sobre algum tema. Vamos imaginar que nós estamos falando sobre a questão do Covid, conforme a palestrante anterior, Renata, comentou. Ela trouxe para a gente que várias igrejas falaram sobre isso, vários meios de comunicação falaram sobre Covid. Aí vamos falar sobre a questão do uso da máscara. Alguns diziam que eram favoráveis, que a máscara era útil, outros diziam que a máscara era prejudicial. Dependendo do meio de comunicação que você segue, se você segue só um, vamos imaginar, ou a quantidade de informação que você recebe, pode ser que a sua percepção de realidade mude. Ou seja, pode ser que você creia, dependendo do meio que você escutou essas notícias e informações, ou recebeu a maior parte delas, de que a máscara pode ser útil ou pode não ser útil. Ficou mais ou menos claro aquilo que eu quis dizer? O excesso prolongado de uma determinada informação, determinado conceito ou ideia, pode fazer com que a nossa mente a nossa percepção fique embaçada, nublada e acabe fazendo com que a gente mude os nossos conceitos, ou flexibilize as nossas atitudes. Vou caminhar mais um pouquinho para tentar deixar mais claro. E que essa percepção de realidade que a teoria do cultivo ensina.
Ela ensina o seguinte: você pode ter sua percepção de realidade mudar de duas formas. Na verdade, em grupo ou individualmente. Em grupo a gente chama mainstream. Vamos supor que, de repente, você perceba que uma notícia começa a ser divulgada muito na mídia, os filmes começam a representar muito, como foi lá por volta do ano 2012, quando se levantou a questão do calendário maia e de que o mundo ia acabar em 2012. Surgiram filmes, notícias, em todos os meios. Então, para muita gente, o mundo iria acabar em 2012. Alguma coisa ia acontecer em 2012, ainda que o mundo não acabasse, alguma coisa. Então, foram tantas informações que um grupo de pessoas foi afetado. Não foi uma pessoa só, foi um grupo de pessoas, um grupo maior de espectadores. Agora, a ressonância é uma outra forma, só que ela afeta individualmente. Por exemplo, quando uma pessoa está assistindo uma determinada mídia, filme, seja lá o que for, e ela se vê representada por aquela mídia, ele se torna mais suscetível à sua mudança de opinião, sua mudança de pensamento com relação àquilo que foi apresentado. Ele pode olhar para um filme e dizer, poxa, ele está contando a minha história. Isso pode ser bom, isso pode ser perigoso. Vamos imaginar que a pessoa, de repente, esteja vendo a situação que ela está vivendo ali, sendo representada no filme, com uma situação de divórcio, ou num problema familiar. E ele vê que o ator, o personagem principal, que se parece muito com ele, com aquilo que ele está vivendo, aquela pessoa acaba se divorciando. Então ele pode achar que aquilo ali é a melhor solução para o problema dele. Só que às vezes não é. O filme, ou a mídia, não está tentando dizer para ele que aquela é a melhor solução para a vida dele. Está representando apenas uma história, que às vezes faz parte de um contexto maior. Só que para quem recebe, a percepção dele de realidade é alterada. Ele acha que aquilo ali é uma mensagem direcionada para ele. Então é por isso que é preciso ter muito cuidado. E a teoria do cultivo ela tenta tratar sobre isso aí. Trouxe aqui alguns exemplos. Esses exemplos aqui também se situam naquilo que chamamos de síndrome do mundo médio, ou seja, achar que todo mundo pensa igual a gente ou age da mesma forma. Essa primeira série que você está vendo, 16 anos e grávida, que foi apresentada pela MTV, tinha como objetivo mostrar a realidade de vida de meninas que engravidaram até os 16 anos. O objetivo dos produtores era mostrar que não é uma vida fácil, que as meninas deveriam esperar pelo momento certo para engravidar, e não nesse período da vida. Só que a maneira como eles apresentaram isso acabou estimulando ainda mais a gravidez. E por quê a gravidez precoce? Porque eles apresentavam meninas que faziam parte de uma classe alta, ou média da sociedade, os rapazes que as engravidaram participavam do processo de educação dos filhos, ou do cuidado dos filhos, elas tinham tudo à sua disposição, elas eram meninas bonitas, tinham conforto, se vestiam bem. Então, aquilo transmitia uma mensagem que, para quem estava do outro lado da tela, parecia mais um incentivo a engravidar antes dos 16 anos do que realmente evitar. Então, acabou tendo um efeito totalmente diferente daquilo que os produtores imaginaram. Um outro exemplo, esse aqui, é um cartoon, né? A violência aumentou, é melhor instalar um alarme via satélite no seu veículo, falando para alguém que tem uma carrocinha aí de lixo andando pela rua. O que os autores, os estudiosos, acadêmicos da área de teoria do cultivo dizem? Uma pessoa, por exemplo, que assiste muitos programas de violência, mostrando a violência aqui em São Paulo, violência em Brasília, violência em todo o planeta, que eles enfatizam muito a violência, aquelas pessoas que são frequentemente bombardeadas por essas mensagens, na verdade, o efeito é em quem está assistindo, para quem está assistindo tudo isso e assiste muita exposição, a tendência é que essa pessoa acha que o mundo inteiro é inseguro e ela tenha receio de sair de casa, mesmo para as coisas essenciais. Se instale nela um pânico, uma ansiedade que a leva a evitar o contato social fora da sua residência ou fora de um local seguro. Não que o mundo não esteja perigoso, mas é que a mídia veio com tanta força, com tanta frequência na mente dela, que ela não consegue enxergar o mundo num panorama mais amplo. Ela só enxerga naquela sua realidade, ela tem a sua percepção de realidade alterada e ela acha que a realidade é aquilo que ela está vendo ali, naqueles programas. Então, por isso o perigo, e a teoria do cultivo tenta mostrar isso. Bom, agora eu vou entrar na questão dos adventistas e dos filmes, para a gente chegar a uma conclusão daquilo que a gente está falando.
A Igreja Adventista ela vem se relacionando com filmes de diversas maneiras. No início ela resistia bastante, agora ela aceita e se apropria. A doutora Lionel Ellis ela fez um estudo sobre esses momentos, essa trajetória, e ela chegou à conclusão que a Igreja Adventista herdou um pouco daquilo que ela hoje usa como crítica para o cinema, é a mesma crítica que era usada para o teatro. Então, ela, a princípio, veio argumentando contra o cinema, depois, quando chegou a TV, houve uma flexibilização, e quando chega a mídia digital, então, a igreja não só ela produz, às vezes, filme, ela produz filmes, mas ela procura ainda resistir a alguns tipos de filme. Então, de uma maneira equilibrada, a igreja adventista, os adventistas procuram se apropriar do formato filmes, dos dramas, da ficção, mas eles não aceitam todas as coisas. Então, foi essas conclusões que ela chegou na sua pesquisa, e aí você pode olhar depois com mais calma essa história, ok? Nessa pesquisa que nós realizamos, eu vou mostrar agora para vocês, nosso objetivo foi tentar entender algumas coisas. Nós fizemos uma pesquisa, primeiramente, qualitativa, com algumas pessoas, para saber qual era a percepção desses adventistas sobre os filmes. Depois nós fomos para uma pesquisa mais ampla, mais quantitativa. E fizemos, então vou mostrar para você como é que ela foi feita. Nós tínhamos, a partir da primeira pesquisa, alguns conceitos básicos, algumas hipóteses. Quais eram? Era que os adventistas percebem que existe uma relação entre o cinema e a espiritualidade, ou seja, os adventistas percebiam que a espiritualidade deles poderia ser influenciada por aquilo que eles assistiam. Eles precisavam ter cuidado, ou eles precisariam escolher bons conteúdos, porque, de alguma forma, a sua espiritualidade poderia ser modificada para bem ou para o mal. A segunda hipótese que nós tínhamos era os filmes criados pelos adventistas são classificados como mais altos em espiritualidade do que outros filmes, ou seja, para os adventistas, aqueles filmes que a própria igreja produz seriam mais seguros, mais tranquilos, e eles gostariam mais de assistir esses filmes do que filmes criados pela indústria de Hollywood. A outra hipótese que nós tínhamos era que os filmes não religiosos são percebidos como não tendo um conteúdo não espiritual. O que significa isso? O adventista olharia para um filme de Hollywood e diria: isso aqui não é espiritual, isso aqui é para o entretenimento. Estou assistindo por entretenimento, ou não vou assistir, mas isso aqui não tem nada a ver com espiritualidade, não me ajuda em nada. Essa era a hipótese que nós tínhamos. E, por último, nós achávamos que os filmes criados ou não por adventistas, que retratam adventistas, são percebidos como mais espirituais. Então, nós levantamos com mais de 300 adventistas, depois tiramos apenas e deixamos os formulários que foram completamente preenchidos, ficaram 199, sendo aí uma maior porcentagem de mulheres. O público mais expressivo estava entre 21 e 49 anos. Aplicamos um survey online com uma escala Likert, né? Aquela que fica, você acha que isso é excelente, é mais ou menos, é neutro, é totalmente ruim, assim, né? Foram cinco pontos nessa escala, e nós colocamos 6 filmes para que os adventistas pudessem analisar e dizerem se aqueles filmes afetaram, que eles conheciam, afetaram de alguma forma a sua percepção de espiritualidade. Se eles achavam que aquele filme tinha contribuído para a sua espiritualidade. Eu vou mostrar agora para vocês quais foram esses filmes que nós utilizamos para medir a espiritualidade dos adventistas. Mas antes disso, nós usamos uma métrica de espiritualidade que é utilizada. Ela tenta medir a espiritualidade, a percepção que o indivíduo tem sobre a espiritualidade, sendo que essa espiritualidade é tudo aquilo que transcende ao indivíduo. Ou seja, Deus, amor ao próximo, minha comunhão com Deus, a minha vontade de estar mais perto dele, meu sentimento de gratidão por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu sou. Então, esses são elementos de espiritualidade que estavam nesse conjunto de análise. Então, como filmes adventistas, lembre-se que nós falamos que separamos 6 filmes e agrupamos eles em 3, ou seja, um grupo de filmes adventistas, um grupo de filmes não adventistas e um grupo de filmes religiosos. Aqui eu vou mostrar para você os filmes adventistas. Então, nós utilizamos o Libertos e A Última Batalha. Por quê? Que esses, segundo as estatísticas que nós temos, eram os filmes, na época, mais assistidos na plataforma V7 Play. Então, Libertos e Última Batalha foram os filmes mais assistidos até o ano 2020.
Nos filmes religiosos, nós selecionamos para mostrar aos adventistas o filme Os Dez Mandamentos, não a novela, o filme, e Nada a Perder. Mas por que esses dois e não outros? Não Corajosos, não outros aí que você conhece e que são muito bons? Porque, segundo a Ancine, os filmes de maior bilheteria e mais assistidos no Brasil, dentro da categoria de filmes religiosos, foram esses dois. Então, nós os utilizamos como parâmetro aquilo que a Ancine mostra no seu site de bilheteria e de audiência. E como filmes não religiosos, nós buscamos na plataforma do Netflix aqueles filmes que tinham algum valor moral, algum conteúdo moral, e que não era religioso, não tinha nenhuma pretensão de ser religioso, mas que tinha alguma temática moral e que a gente poderia considerar como filmes não religiosos. Então foi Até o Último Homem e O Menino que Descobriu o Vento. E também porque boa parte dos cristãos conheciam esses filmes. Então essa foi uma outra questão que nós aplicamos para poder analisar esses filmes. Aqui já são os resultados. Nós aplicamos um teste estatístico chamado ANOVA. Os resultados aqui estão em inglês, mas eu explico um pouquinho para você. Dos grupos que nós analisamos, a conclusão que nós chegamos é que, para os adventistas, os filmes adventistas realmente contribuem bastante para a sua espiritualidade. O adventista que respondeu, para a maioria deles, eles disseram assim: olha, os filmes adventistas realmente tocam na minha espiritualidade, me colocam mais próximo de Deus, me fazem amar mais meus semelhantes, ser mais empático com ele, desejar mais ler a Bíblia, coisa desse tipo. Mas o que nos surpreendeu foi o segundo resultado, de que filmes não religiosos também foram percebidos como espirituais. Então, aquele filme O Último Homem e O Menino que Descobriu o Vento também foi percebido como tendo valor espiritual pelos adventistas. Isso nos surpreendeu bastante. E os filmes que eram religiosos, mas que não adventistas, foram, na verdade, os últimos, ou aqueles que foram menor considerados com valor espiritual. E aqui, numa outra forma, para poder entender um pouco diferente, em classificação por ordem, os adventistas acharam que o filme, esse aqui é o Hacksaw Ridge, Até o Último Homem, foi o filme que mais contribuiu para a sua percepção de realidade. E a Última Batalha seria o segundo melhor posicionado. Depois vem o Libertos, né, o Preço da Vida, e depois, logo abaixo dele, vem O Menino que Descobriu o Vento. Então você vê que filmes que a gente não esperava que estariam aparecendo ali juntos, filmes não cristãos ou não religiosos, foram considerados pelos adventistas como trazendo, agregando um valor religioso ou espiritual. E filmes que eram religiosos, como Os Dez Mandamentos e Nada a Perder, foram simplesmente achados como filmes que não tinham muito relação com a espiritualidade ou que não contribuíram para a espiritualidade dos adventistas. Então, a gente analisando isso, chegamos à seguinte conclusão. Os adventistas talvez olharam ali para o filme Os Dez Mandamentos e o Nada a Perder como sendo uma produção de uma outra igreja. Na verdade, ele tinha talvez um desejo proselitista, não talvez no filme Dez Mandamentos, mas no filme Nada a Perder, que conta a história do Bispo Macedo, talvez eles perceberam que ele tinha uma intenção de mostrar um líder de outra organização e por isso automaticamente eles rejeitaram. Então a gente imagina até que talvez se a gente mudasse um pouco os filmes, o resultado seria um pouco diferente para este grupo. O sistema de mensagens que a gente também analisou a partir da teoria do cultivo, né, da teoria que nós falamos há pouco, nos mostrou o seguinte, que este estudo de pesquisa revela que, para os adventistas, a mensagem de alguns filmes podem influenciar positivamente a espiritualidade. Então, embora a atividade de assistir filmes não seja considerada uma prática religiosa, alguns filmes são percebidos como tendo a capacidade de despertar aspectos da espiritualidade. Então, esta descoberta confirmou a nossa primeira hipótese, que foi de que os adventistas compreendem a relação entre os filmes e a espiritualidade. Resumindo, para esse grupo de adventistas, os filmes eles podem contribuir para a sua espiritualidade, mesmo alguns filmes que não são cristãos ou não foram feitos com esse propósito, ou não religiosos. Um aspecto da ressonância voltando de novo à teoria do cultivo, né?
As pesquisas também mostram que a percepção da espiritualidade cinematográfica não está relacionada com o tema ou gênero. Para os adventistas, um filme pode ser positivamente relevante à espiritualidade, conforme nós já falamos, né? Desde que ele apresente também algumas coisas que o adventista se identifica, ou que representem suas crenças, dilemas e esperanças. Então, você lembra que eu mostrei que o filme Até o Último Homem e Última Batalha estavam na mesma categoria daqueles filmes que foram percebidos com maior capacidade de influenciar espiritualmente o adventista. Mas por quê? Quando você analisa a temática dos dois é praticamente a mesma. Vamos só lembrar. Até o Último Homem conta a história de um adventista que serviu na guerra, na Segunda Guerra, não lembro mais qual das guerras foram, nos Estados Unidos, acho que foi na primeira, né? Não lembro muito bem. E ele não queria pegar em armas, então ele é levado para o campo de batalha. Lá já é difícil ele conseguir, né, e realizar o sonho dele de ajudar como um médico. Ele sofre muita resistência, as pessoas não o aceitam por causa da sua religião, por causa das suas crenças, e no final, então, depois de toda a dificuldade que ele passa, ele se torna um herói e ele é recompensado por aquilo que ele fez. No filme A Última Batalha é mostrada a trajetória dos adventistas, né, segundo creio na escatologia adventista, que nos últimos dias um povo que obedece a Deus vai sofrer, o povo que obedece os mandamentos de Deus, o povo que, no caso do Até o Último Homem, ele sofreu por causa da observância do sábado também. Ali no Última Batalha eles sofrem também por conta do sábado, e no final de tudo, Jesus volta, eles vão ser libertos, eles vão ser livres, eles vão ser recompensados por aquilo pela obediência que eles obtiveram, que eles praticaram, né? Então, na verdade, as narrativas são muito semelhantes nesse ponto. Nessa jornada do herói é idêntica para os dois filmes. Então você percebe que o adventista olha para esse tipo de coisa, que representa suas crenças, que representa seus dilemas, ele se identifica. E ele se alimenta disso como sendo incentivo para que ele continue firme nas suas crenças, para que ele continue lutando e acreditando e continue conectado com Deus e obediente a Ele, de acordo com as suas crenças. Então, essa ressonância a gente viu muito claramente nessa pesquisa. E o último aspecto, o cultivo. Né? Este estudo surpreende ao revelar que os adventistas consideram alguns filmes não religiosos como motivadores para a sua comunhão com Deus e empatia para com os outros. Como foi o caso do Menino que Inventou o Vento, muitos entrevistados disseram que naquele filme eles sentiram o maior desejo de ajudar outras pessoas, de entender a realidade das outras pessoas. Um menino que morava num país com tantas dificuldades, mas ele consegue se superar, ele consegue realizar algo tão nobre. Então, eles viram aquilo ali como algo que gerou empatia neles com relação às outras pessoas e também gerou neles sentimento de gratidão a Deus, que é também um índice de espiritualidade. Então, a gente viu aí também que, por outro lado, alguns filmes não tiveram esse mesmo efeito. E para terminar, então, algumas questões. Como é que a gente conclui esse estudo? Como é que a gente soma isso com aquela teoria do cultivo que a gente falou no início? Como é que a gente conecta essa teoria com a maneira como os adventistas hoje percebem os filmes, como os filmes podem ajudar a sua espiritualidade? Talvez em duas ou três maneiras. Então, a primeira seria que hoje em dia a resistência aos filmes por parte dos adventistas está bem menor. Os adventistas aparentam estar mais abertos à influência positiva da mídia, embora ainda tenham receio da sua influência sobre a espiritualidade. Então, os adventistas, eles entendem sim, os filmes podem ser uma mídia que influencia positivamente sua espiritualidade. Mas eles sabem que não são todos os filmes que contribuem para a sua espiritualidade. Alguns eles simplesmente vão descartar, porque eles já têm um conhecimento, uma análise que eles vão tentar fazer antes de consumir um vídeo, antes de tentar se apropriar do discurso que é exposto numa determinada obra de arte do cinema. O segundo aspecto, a educação midiática dos adventistas tem evoluído, permitindo que a avaliação das mensagens presentes nos filmes seja feita de maneira mais racional e menos preconceituosa. Ou seja, no passado se tinha muito preconceito com relação à mídia, tudo que era produzido pela mídia, ao formato em si. Hoje não, o adventista entende, não, nós podemos consumir uma mídia desde que ela esteja de acordo com os nossos princípios, desde que ela esteja de acordo com aquilo que eu creio, desde que ela seja positiva ou que me influencie espiritualmente ou positivamente. E por último, aí é um outro contraponto, essa percepção, essa flexibilização do adventista com relação às mídias modernas
pode também representar que nós estamos sofrendo os efeitos da secularização que aqueles autores que eu apresentei lá no início falaram. Ou seja, nós podemos, uma parte do adventismo pode estar consumindo filmes como substituição à leitura da Bíblia ou aceitando aquilo como influência espiritual, isso pode ser prejudicial à própria existência da igreja. Então, essas são questões que precisam ser melhor pesquisadas e mais aprofundadas. Eu vou interromper agora aqui a minha tela, volto para falar com você e para concluir. Essa questão de filmes e espiritualidade, ela é muito nova e ela também é muito intensa e desperta muitas opiniões diferentes. Talvez o melhor caminho para nós hoje, pesquisarmos isso e entendermos, é procurarmos de uma maneira equilibrada e sadia. Utilizarmos aquela frase que Paulo já dizia no passado, né? nos livros que ele escreveu. Que a gente procure sempre observar ou assistir ou consumir aquilo que é bom, aquilo que é útil, se tiver algum louvor, se alguma virtude naquilo. Então, é aquilo que deve ocupar nosso pensamento e nosso tempo também. Então, gostaria de me despedir de você, entregar novamente a palavra ao Felipe e sugerir a você para continuar no estudo, na pesquisa desse tema que é muito interessante.